A gente vai trazer agora o nosso primeiro tema de hoje. A gente, em muitos momentos aqui, fala da necessidade de maturidade na política, de em dados momentos, quando é para o benefício geral da população, que antagonistas se unam em torno de um processo. Foi o que aconteceu. Em mais uma sinalização de aproximação com a família do prefeito de Maceió, JHC, o senador Renan Calheiros enalteceu, essa é a palavra, enalteceu o trabalho da família Caldas durante a entrega da pavimentação da BR-416 na Serra da Catita. Isso aconteceu ontem. Olha só, ao lado do ministro dos Transportes, Renan Filho, que está cotado para disputar o governo do estado contra o JHC em 2026, o senador MDBista, o decano Renan Calheiros, ressaltou a atuação de Paulo Dantas e fez questão de mencionar o trabalho do ex-deputado João Caldas e de quando o JHC também era deputado federal, dos dois. Vamos ver um trecho da fala do senador Renan? Vamos acompanhar. Para essa convocação, eu fiz questão de dizer que nós devemos também ressaltar o papel do então deputado João Caldas, o papel do então deputado JHC e o papel da agora senadora Eudócia. Isso é fundamental, é muito importante. Eu acho que na política, muito importante é somar. A operação somar significa muito mais do que a operação dividir. Eu sempre me caracterizei por trabalhar por todos os municípios, ter uma dezena de obras em todos os lugares, independentemente da condição política do prefeito ou da região. Isso significa que, como senador, nesse quarto mandato em nome do povo de Alagoas, eu tenho feito a minha parte e cumprido o meu papel. Bom, o senador Renan mostra essa aproximação e eu quero começar hoje com o Saulo Oliveira. Saulo, por algumas vezes, Saulo, nós falamos aqui, lembra daquela história das creches que o Estado queria entregar, o município não queria aceitar, as creches cria? Você lembra também da árvore de Natal, episódios assim de questões muito pequenas que viravam um embate. Teve o tótem da segurança pública também, a gente falava, precisa de maturidade. Na hora de levar uma obra importante, a gente precisa que os políticos se unam. Foi o que demonstrou, né, o senador Renan Calheiros. Na sua visão, Saulo, o que é que representa e como é que você vê esse pronunciamento do senador Renan Calheiros, que estava junto lá? O Renan Calheiros, o Paulo Dantas, o Renan Filho, a senadora Eudócia, o João Caldas também. Como é que você vê esse movimento e essa união? Abdias, ontem eu comentava com o Ângelo Farias, no Navírio Maceió, sobre essa pauta, né? Sobre essa fala do Renan Calheiros, do senador Renan Calheiros, lá na inauguração da obra. Veja, na política há o aceno, né? Há o afago, o interesse e há a consolidação de alguma coisa. O que nós estamos vendo no momento é um afago, um aceno do senador Renan Calheiros em direção à família Caldas. Um aceno, sobretudo, relacionado à ideia de uma fala política calma, né? de uma trégua em indiretas, ou mesmo até em diretas bem dadas, como já foram feitas. Lembro até de um episódio mais contundente do que esse, que foi o episódio do hospital, né? Da compra do hospital lá de Maceió, pelo prefeito, né, pela prefeitura, quando o ministro Renan Filho fez duras críticas ali ao prefeito de Maceió. Então, assim, hoje o cenário é de afago, né? O cenário é de mostrar um interesse para uma conversa. Se isso vai se tornar uma consolidação de alguma aliança política no futuro próximo, há uma distância enorme sobre isso. Porque nesse grupo aí, Abdias, tem muita gente para pouca vaga. Nesse carro aí que eles querem entrar no próximo ano, não tem banco para todo mundo. Então, eles precisam primeiro entender essa acomodação. O que é que nós ilustramos aqui? O que é que nós podemos observar como algo a ser especulado? O senador Renan Calheiros vai para a sua reeleição. Ele vai para a renovação do seu mandato. Ele não vai disputar outro cargo. A senadora Eudócia Caldas, que recebeu o mandato do Rodrigo Cunha, né, que virou vice lá do JHC em Maceió,
senadora Eudócia Caldas é a menos experiente nessas tratativas. Precisa ser decidido se ela vai em busca da renovação do mandato ou se ela deixa esse posto, né, para algum outro membro da própria família. O senador e ministro Renan Calheiros, tudo indica que disputará o governo do Estado, pelo menos tem trabalhado nesse sentido. JHC também, e parece bastante arredio em disputar outro espaço. Ele quer disputar o governo do Estado, JHC. Quem vai disputar o quê e como esse grupo vai se arranjar, esse é o grande mistério. Há pelo menos uma ideia ou expectativa de que o senador Renan Calheiros ele tentaria agora, né, fazer uma articulação a fim de fazer o JHC desistir de disputar o governo do Estado e disputar outra vaga do Senado, na vaga que é da sua mãe hoje, da Eudócia Caldas. E aí seria uma chapa, né, uma dobradinha Renan-JHC, por um grupo partidário aí deles, né, liberando o caminho para um Renan Filho no governo do Estado e isolando um outro personagem, que é o Arthur Lira, que não dá tempo nem de comentar aqui como é que ele fica nesse bolo todo, Abdias. Mas, retomando aqui, para mim, há uma clara distância hoje entre um aceno, né, entre um gesto que faz o Renan Calheiros e o interesse real do grupo JHC em se estabelecer. Porque essas falas que a gente tem ouvido de Renan, a gente não ouve do outro lado ainda do grupo JHC. Você citou realmente uma observação muito pertinente essa, Saulo. Por enquanto é afago de um lado só. E aí eu vou perguntar ao doutor Álvaro. Doutor Álvaro, como é que uma união entre esses dois grupos poderia afetar politicamente o atual presidente da Câmara, Arthur Lira? Abdias, poderá afetar se ele ficar de fora, né? Porque até agora também a gente não tem nenhuma expressão, a gente não tem nenhum aceno, como o Saulo falou, do lado de cá, mas essas tratativas podem estar acontecendo nos bastidores, né? Não é de hoje que a gente ouve falar sobre isso. A gente, depois que passou, por exemplo, as últimas eleições, a gente já ouviu burburinhos de que eles estariam conversando, né? Que a aproximação, né? Que estariam se aproximando, aquele distanciamento não era tão longo assim, não era tão longe assim, e que havia, sim, alguma aproximação nos bastidores da política, né? Tem tempo que a gente vem falando sobre isso, a política está diferente, a política aqui em Alagoas principalmente está tomando novos rumos, né? Esse aceno de uma união pode significar algo importante para o povo alagoano, como pode significar também algo que ingesse, vamos dizer assim, a política como um todo no que diz respeito às buscas, né, dos eleitores, as buscas do povo alagoano por novos rumos da política, né? De qualquer maneira, a gente está vendo aí uma junção, né? E o que se diz é que poderia sair daí uma candidatura única, né, ao governo do estado de Alagoas. Vejam só, uma candidatura única deixa você sem muita opção. Estou falando em termos políticos, em termos de votação, em termos de sufrágio, em termos de democracia, onde grandes grupos se unem e lançam uma candidatura só. É interessante, ela pode ser interessante, ela pode deixar também de ser interessante num tempo que você fica sem mais opções, né? Porque tudo vai girar em torno desse governo do estado. Aí vem candidaturas para deputado estadual, né? Vem candidaturas para deputado federal, vem alianças em torno do governo federal. Vê só, isso muda todo um cenário político, né? Mas a gente precisa também saber aguardar, como digo sempre aqui, as cenas dos próximos capítulos com relação, sim, ao ex-deputado, ao ex-presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, né? Qual é o passo dele, qual é a importância dele, onde é que ele vai se inserir nesse cenário novo, nesse novo cenário, né? E quando há afago de um lado é porque já houve conversa do outro, que ninguém sai afagando ninguém por aí à toa não, né? Ninguém sai alisando, alisando a cabeça de ninguém, se não teve, de certa forma, alguma permissão do outro lado, né? A não ser que você seja, assim, um inveterado aí, que sai abraçando, sai agarrando todo mundo aí, como se amanhã, ou como se não houvesse mais amanhã. Mas é preciso, sim, esperar um pouco para a gente ver o posicionamento, inclusive, do grupo de Arthur Lira, né, da qual o JHC hoje faz parte, né, para a gente saber realmente o que é que vai vir por aí, Abdias. Bom, eu quero... Obrigado, doutor Álvaro. Luciano Amorim, eu lembro, Luciano, que existia uma coisa muito improvável, e a gente aí vale lembrar aquelas frases célebres da política, né?
Em política, a gente vê até boi voar. Política é como nuvem, as coisas mudam. E eu te pergunto, Luciano, pela sua experiência e a tua percepção, a gente poderia ver uma unificação entre JHC, por exemplo, e o grupo do Renan Calheiros para uma disputa eleitoral em 2026? Eu falo no sentido da majoritária mesmo, da candidatura ao governo, um cabeça de chapa, o outro vice, por exemplo, porque o Saulo falou, é pouca vaga para muita gente. Se por exemplo, um pode ir para o governo, o outro para o Senado, mas a gente sabe que o JHC quer o governo do Estado, quer disputar o governo do Estado. E eu quero lembrar, para passar para você, Luciano, o que é que era improvável, uma das coisas improváveis que aconteceram na prática. Lembra do período que o Rui Palmeira era prefeito e o Renan governador? Não houve aproximação deles em momento algum, mas quando chegou o momento da sucessão, o Alfredo Gaspar foi o candidato de ambas as partes. Foi o candidato do Rui Palmeira e foi o candidato do Renan Filho. Uma aproximação que todos achavam improvável. Então eu quero te perguntar, daria para ter uma unificação a partir desses movimentos para o governo do Estado, para ter um candidato só entre esses dois grupos? Abdias, aquela coisa, né? O cenário de momento não mostra isso, né? E eu acho que essa é uma possibilidade muito remota. Agora, isso não significa dizer que uma aliança ou que um acordo de não agressão entre os dois grupos, isso não seja possível. Eu tive a minha interpretação prejudicada aqui pelo Saulo, que falou primeiro, e ele acabou adiantando o que eu ia fazer, mas eu vou manter a minha representação aqui. Essa situação do Renan Calheiros foi isso aqui, Abdias. Ó, um aceno. O João Caldas estava passando lá na frente e o Renan Calheiros fez assim: opa, João Caldas, tudo bem? Como é que você está? Isso, um aceno, Abdias. Um aceno claro. Lógico que esse aceno depende muito de uma resposta do interlocutor, né? No caso, o deputado federal João Caldas, o ex-deputado. O ex-deputado federal João Caldas respondeu a esse aceno positivamente, estava lá rindo, né? Estava lá dentro desse contexto. A senadora Eudócia Caldas estava lá cortando a fitinha. Estava o ministro Renan Filho de um lado, a senadora Eudócia Caldas do outro lado. Né? Uma imagem realmente que mostra que a política é a arte do diálogo e da conversa, sem dúvida nenhuma. Né? Essa situação, Abdias, que você falou a respeito de uma possível aliança, eu acho que é pouco provável. Vou te dizer por quê. Porque o prefeito JHC, ele não é candidato de si próprio, né? E na política não existe isso. Não existe, quer dizer, até existe, mas em situações extremamente excepcionais, né? O JHC não é candidato de si próprio, ele carrega com ele todo um grupo. E esse grupo é muito arredio à imagem e à aproximação do senador Renan Calheiros, né? De forma que a gente pensa em situações práticas. Por exemplo, se o JHC assume uma aliança direta com o Renan Calheiros, para onde vai o PL, que sustenta atualmente o JHC, que tem a maior bancada da Câmara de Vereadores, por exemplo. Essa bancada do PL vai pedir voto para o Renan Calheiros? São questões práticas que, nesse momento, inviabilizam essa aliança. Agora, como eu disse no começo, Abdias, uma aliança direta pode não ser tão provável assim, mas não significa dizer que não haja uma espécie de aliança branca. E a gente já viu isso tantas vezes na política alagoana. Vou voltar para a última que aconteceu. 2014, o governador Teotônio Vilela Filho era governador do estado e, para não apoiar diretamente o nome do então deputado federal Renan Filho, que se candidatava ao governo do estado, para que o Renan Filho não fosse o candidato oficial, entre aspas, do governo do estado, o que é que o Teotônio Vilela fez? Lançou seu assessor de comunicação, o então prefeito, que se tornou depois prefeito de Palmeira dos Índios, o Júlio César. Então o governo tinha um candidato oficial, que era o Júlio César, mas óbvio que liberou todas as suas bases, fez campanha indiretamente para o então deputado federal Renan Filho se tornar governador. Esse tipo de articulação política eu acho bastante possível. Uma aliança direta, por exemplo, com o Renan indicando o candidato ao governo e o JHC indicando o vice,
Essa eu acho um pouco mais complicada nesse momento, Abdias. Tá certo então, Luciano. Obrigado, viu? Obrigado. Realmente, e assim, a gente tem que considerar que a BR-416 passa exatamente na região da base eleitoral da família Caldas, né? Ibateguara. E houve essa solicitação lá atrás, Ângelo, feita pelo deputado João Caldas, pelo deputado JHC. Então ali era muito natural, foi muito natural essa fala cavalheira, né? Essa fala amigável e diplomática. Agora, Ângelo Farias, na sua visão, Ângelo, essa disputa para o governo do Estado pode ganhar outros contornos a partir dessas falas que por enquanto só partem do lado da família Calheiros, né? A gente não viu nenhum afago direto da família Caldas. A gente sabe muito bem, né, Abdias, que o governo do Estado é uma grande máquina, né? E o MDB já vem com 2 anos do Renan Filho, um restinho de mandato ali que o Paulo assume, e depois mais 4 anos com o Paulo Dantas. Então a gente sabe do poderio, né, administrativo, político, financeiro que o Estado tem. E essa estrutura ela é ameaçada pelo JHC a partir do momento que, se o Renan Filho não descer para ser governador, corre um grande risco do JHC ser o candidato e levar essa máquina para o grupo dos Caldas, né? Agora, a gente, nessa fala do senador Renan Calheiros, tem uma fala que ele fala ali, né? A gente está aqui para somar, a gente estuda a política do somado que é dividir. Então, quando ele dá essa brecha, ele está querendo, né, dar um recado politicamente, porque a gente vê as brigas e discussões entre Estado e município por muitas vezes. Por exemplo, essas creches do município, né, que nunca foram recebidas, que o Estado doou essas creches do CRI e até hoje ficou essa polêmica. E aí, de repente, tem a inauguração da rodovia federal, onde o ministro dos Transportes é o Renan Filho. Veja só, o Renan Filho é o ministro dos Transportes, aliado ao governador Paulo Dantas, né, pai do senador Renan Calheiros. A família Caldas tem todo um envolvimento nessa estrada, porque a indicação começou desde o João Caldas, quando deputado federal, passou pelo JHC e chegou a Eudócia como senadora. Mas a gente sabe que hoje quem representa o governo federal é o Renan Filho, que é o principal opositor dos Caldas. Então, quando há essa bandeira branca nesse momento, há interesses futuros. Pode ser que o JHC e o Renan Filho não tenham essa interlocução que o pai, João Caldas, e o Renan Calheiros, pai, tenha. Os dois, com certeza, se conversam quando necessário, né? Então, se há diálogo entre os dois caciques mais velhos, os pais, com certeza é mais fácil de chegar também ao conceito dos filhos, à conversa. E quando a gente vê nessa imagem que você vê aí, algo futuro está se prevendo, né? Algo está se desenhando para o futuro. Os 7 segundos traz uma matéria interessante, né? Onde fica Arthur Lira nessa história. E a gente vai comentar nos próximos passos, aqui dentro do programa, essa matéria que também foi feita nos 7 segundos, porque quando você junta essa foto aí, Renan Filho, Paulo Dantas, João Caldas, Eudócia e Renan Calheiros, nessa mesma imagem, fica faltando um personagem também, que é o Arthur Lira, que tem pretensões políticas e sempre apoiou esse grupo nos últimos anos do JHC. Então, como é que vai ficar? Tem algum interesse político futuro? Foi só um encontro casual? Tem algo pensando para 2026? Não tem, na política não tem almoço de graça. Então, o Renan Calheiros não ia dar essa mídia para a família Caldas de graça. Alguma coisa o Renan Calheiros tem interesse nessa foto que você está vendo aí. E não é um interesse somente que a gente está baixando a bandeira. Tem interesses futuros para 2026, que é um ano muito decisivo, viu, Abdias? É um ano decisivo. A gente lembra, né, Ângelo? Você falou aí o que é que esse aceno representa, como é que fica o Arthur Lira, os desdobramentos disso. Como eu disse, é natural. Seria estranho se faltasse. Exemplo, num evento desse não poderia faltar o governador Paulo Dantas, o senador Renan, o ministro Renan, porque é a pasta deles que está entregando agora a obra, e nem poderia faltar a família tradicional dessa região, que é a família Caldas. A gente viu recentemente, por exemplo, o governador Tarcísio, o governador de São Paulo, trocando afagos com o Lula. Não significa que os dois vão estar juntos em 2026, também só para fazer uma comparação a nível nacional. Mas que a fala especificamente do Renan Calheiros reconhecendo veja bem, pense comigo,
Se eu sou marqueteiro político nessa hora, eu guardo essa fala e coloco ela na campanha eleitoral. Olha, o Renan Calheiros está elogiando aqui o nosso trabalho. É ou não é, Luciano? Pensa comigo, né? É um corte bom para o período eleitoral. O nosso principal adversário político está aqui nos elogiando, mas já está guardada essa fala aí, pode ter certeza, naquelas gavetinhas, naquelas pastas do computador para ser usada em algum momento, propício e favorável, claro.